Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 9 de julho. Hoje é sábado e nós rezamos a memória de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Santa Paulina, a santa brasileira. Então hoje peçamos a intercessão de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, por todo o Brasil, por nossas famílias. Então rezemos pedindo a intercessão de Santa Paulina. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: os discípulos não estão acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebum, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, porque escutais ao pé do ouvido e proclamai-os sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aqueles, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, capítulo 10, versículos 24 a 33. Irmãos e irmãs, a fé é aproximar-se de Jesus, é um encontro com Ele, uma entrega total que se traduz em compromisso com a vida dos irmãos pobres e sofredores. Um belo exemplo de caridade e fidelidade é Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, que serviu a Deus e aos irmãos, sobretudo os doentes, os pobres, os ex-escravos e seus descendentes. E aqui, olhando também, esse texto faz lembrar o texto que nós meditávamos no dia de ontem. E é interessante, nesse texto que nós acabamos de ouvir, Jesus várias vezes vai falar aos discípulos. E hoje, agora, neste momento que estamos ouvindo o Evangelho, os discípulos de Jesus somos todos nós. E ele fala a mim e fala a você, não vamos ter medo. Não tenhamos medo de anunciá-lo. Não tenhamos medo de viver a palavra, os ensinamentos de Jesus. Não tenhamos medo. Não tenhas medo. Ele fala pelo menos 3 vezes. Não tenhas medo. Então rezemos hoje, pedindo a intercessão de Santa Paulina, para que para que nós não tenhamos medo de anunciar, de testemunhar, de falar em nome de Jesus, de viver os ensinamentos de Jesus em todo momento da nossa vida, quer na igreja, na nossa comunidade, nas pastorais, na nossa casa, com nossa família, no nosso trabalho, na sociedade e no mundo. Sejamos verdadeiramente bons testemunhos e boas testemunhas de Jesus Cristo. Não tenha medo. Jesus estará sempre do teu lado. Naquelas horas mais difíceis, naquelas horas de mais dificuldade, Jesus vai estar do teu lado.
Não tenhas medo. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.